E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui eu venho trazer com muita alegria, né? Porque recentemente eu vi bastante coisa positiva sobre esse assunto, né? Que vocês já devem saber, porque está no título. E também eu venho trazer porque até hoje um dos vídeos que tem maior recorrência de pessoal assistindo é um vídeo que eu fiz há mais de 2 anos, né? Foi um dos primeiros do canal, né? Onde eu falo os problemas, né, da infraestrutura quanto à logística aqui no Brasil, né? E frequentemente, né, ele está ali sendo assistido. Então, eu acho que até é justo trazer, porque eu coloquei de uma forma até um pouco negativa, embora trazendo a realidade, né? Mas essa realidade se alterou e está bem melhor. Então, acho que é o justo, né, atualizar essas informações para vocês, né? Então, é por isso que eu estou trazendo esse vídeo, tá bom? Só que antes de começar a falar aqui do vídeo, sou obrigado a falar uma coisa que é muito chata, mas sempre que eu falo de alguma coisa aqui do Brasil, não importa se é bom, se é ruim, sei lá, todo mundo acaba enchendo o saco de política, tá? Se no momento X o pessoal critica esse governo ou elogia esse governo, e se é no momento Y critica esse governo ou apoia esse governo. Então, gente, não importa quem fez o quê, o que importa é o Brasil, tá? Especialmente aqui no canal. A gente fala de Brasil, o que é bom para o Brasil e o que não é bom para o Brasil. Não tô nem aí para quem é o governante, para falar as coisas. Eu sou analista, tá bom? Então, dito isso, não enche o meu saco depois aqui no vídeo, nos comentários, tá? E pense no Brasil. Não é porque é bom para o Brasil e é ruim para o seu político, ou vice-versa, que é bom ou ruim, porque você gostou ou não gostou. É bom para o Brasil? É bom. Não é bom para o Brasil? Não é bom. É isso. Esteja dito. Mas então, vamos lá, pessoal. É até engraçado, só fazendo um gancho com o que eu acabei de falar, que várias das notícias que eu tenho recebido, elas são tanto de políticos de direita quanto de esquerda, de governantes, vamos dizer assim, né? Então mostra que, tipo, não importa se é direita ou se é esquerda, importa estão fazendo coisas que tá levando desenvolvimento para o Brasil. Esse que é o relevante, tá? Então, como eu sou paulista, é óbvio que eu recebo mais informações da realidade de São Paulo, né? Mas eu vou até dar de exemplo aqui algumas coisas que eu tenho visto aqui em São Paulo. Não só no estado, mas na cidade de São Paulo também, tá? Então, isso que me chamou muito a atenção para fazer esse vídeo aqui, tá? Porque, felizmente, eu fico muito contente mesmo de trazer essas informações, ainda que eu vou falar de uma forma bem macro, tá? Bem abrangente, vou falar pouquíssimo casos específicos, né? Porque a ideia é realmente a conjuntura e não obras específicas, tá? Mas algumas coisas me chamaram a atenção, como por exemplo, o começo, né, da elaboração de um projeto de um trem de alta velocidade aqui em São Paulo, né, ligando a cidade, né, a capital, com Campinas, e também na cidade de São Paulo, um já está em testes, né, de operação uma hidrovia, né? Tudo bem que seria em lago, né, seria na represa, se eu não me engano, mas já é uso de um transporte hidroviário, né, dentro da cidade de São Paulo. Por que isso é tão relevante? Porque com essas modalidades, com o pessoal usando no dia a dia, vai chamando a atenção do público geral para conhecer essas novas modalidades e para ter até certo ponto, uma pressão maior da população para que os governos nas diferentes esferas, né, invista mais nisso, tá? E isso vai ter totalmente a ver com o que eu vou falar aqui agora, a seguir, tá? Porque também eu vou deixar muitos materiais aqui na descrição, tá? De várias coisas diferentes que estão rolando, tá? Para vocês, quem tiver interesse, buscar mais informações, tá? E até eu vou parafrasear algumas das coisas que estão nesses trabalhos aqui embaixo, tá? E especialmente que é aqui um artigo, né, que fala da revista ferroviária, que fala que o transporte de carga por trem bate recorde, mas ainda segue aqui no ideal. Mas aqui eu já fui dando um spoilerzinho, tá? Mas eu vou com calma, ponto por ponto. Quando a gente fala dessas questões, a gente fica muito naquela que até eu falei naquele outro vídeo mais antigo, né, da questão de investimento em ferrovia ou rodovia. Fica muito nessa dualidade como se uma coisa fosse contra a outra. Ou é um ou é outro. Sendo que na realidade não é assim, tá? E felizmente tem tido um certo desenvolvimento nas duas vertentes.
Isso é fantástico, isso que é o mais importante para o Brasil, porque a gente está precisando de tudo, tá? O que é o importante aqui? Por conta de várias amarras que a gente tem, infelizmente, né, não só burocráticas, mas também recursos, várias coisas, né? O Estado brasileiro não conseguiu, até hoje, fazer grandes projetos, né, benéficos, assim, que desenrolaram bem, né, nesses modais diferentes, né? Então, pelo menos, encontraram alternativas para isso. Então, você pode criticar ou gostar, mas a forma das concessões permitiu com que empresas que já têm bastante capital, claro, né, desenvolvam essas estruturas ou aperfeiçoem as que já têm, mas e possam extrair o lucro disso. Mas o importante é que o Brasil passa a ter aquela estrutura, que é super importante, né? Então, isso foi muito importante. Até vi alguns especialistas, né, comentando que isso realmente favoreceu muito, porque algumas outras situações que a gente tinha na mão dos estados acabou ficando deteriorada, porque não tinha recursos ou atenção para ficar fazendo a manutenção e tudo mais, né? Então, isso já é uma coisa que favoreceu bastante, tá? E aqui eu não falo sendo favorável ou contra, por exemplo, questão de privatização e tal, mas funcionou através da concessão. Esse que é o ponto aqui, tá? E a gente pode até ver aqui, né, eu separei vários pontos desses trabalhos todos, né, que as ferrovias elas estão num movimento recente, né, de recuperação do uso delas, porque a gente no passado, já há muitas décadas, a gente tinha até um uso maior, que foi caindo bastante, né? Mas esse movimento de recuperação, né, ele tem elevado bastante a participação, do modal ferroviário, né, no transporte de cargas. Tanto que, como eu falei, né, até tem a notícia, que foi recorde. A gente teve 26,9%, praticamente 27%, né, que é um número que não foi, nunca mais não vou falar, mas faz muito tempo, talvez, que não é visto. Esse é um patamar inédito, tá? E esse dado ele foi alcançado, né, no fim de 2022, que é o último disponível até agora, né? Só que ele permanece bastante atual. E eu até vou dizer, isso é achismo meu, mas com tudo que eu estou vendo, eu estou achando até que deve estar mais do que isso, tá? Isso aqui é interessante a gente reparar algumas coisas, né? Porque, por exemplo, embora a gente pense um monte de coisas, até, por exemplo, com São Paulo sendo bastante desenvolvido, algumas outras regiões, 40% das exportações do agronegócio em 2023 foram feitas pelo Arco Norte, que é ali, né, no norte do país. Só que isso, em boa parte, foi pelo modal ferroviário, que ele vem aumentando a cada ano, tendo subido 15% só de 2021 para 2022. Tá? Então a gente pensa bastante naquela questão do desenvolvimento que está tendo, tá? Não só do modal, da logística e tal, mas também do que leva para a região ali, né, que vai se implantando, né? E a gente pensa também nisso porque a dinâmica, né, do agronegócio, que o agronegócio brasileiro está sendo cada vez mais demandado, né, isso vai favorecendo que a infraestrutura logística também acompanhe, né, a demanda, que é essa a intenção, na verdade, né, é isso que se espera. Mas isso realmente tem acontecido. Talvez não no volume necessário, mas isso vem acontecendo, né? Então isso já é bem interessante. Mas o desafio agora, né, segundo alguns responsáveis por esses levantamentos, né, é não deixar que essa proporção seja perdida, né, e que ela, na verdade, aumente para um patamar de 36%, né, para que as rodovias sejam desafogadas e o custo também, né, diminua bastante dos transportes, né, dos produtos, no caso, né, que são transportados. Especialmente ali, né, os granéis, né, e minérios, tá? Especialmente minério de ferro. E esse crescimento, como eu acabei de comentar, né, ele também está muito atrelado ao agronegócio, né, especialmente com o transporte dos granéis. Essa participação de 36%, ela pode até aumentar, porque algumas entidades aqui brasileiras que são responsáveis por isso estão indicando que eles querem incentivar que chegue até os 45%, né, passar um pouco de 45%. Isso ia ser fantástico, né, mas até acontecer a gente não sabe, né? Mas o importante é que esses 36% que estão sendo ditos ainda estão longe do ideal aqui, né, como deu para perceber, porque se a gente comparar, não só por isso, né, mas até comparando com outros países que têm essas dimensões grandes, né, que nem Estados Unidos, a China, a Índia e tal, eles têm um uso muito maior, porque simplesmente não faz sentido você transportar distâncias tão grandes
através do modal rodoviário, né? Agora, o professor Paulo Rezende, né, da Fundação Dom Cabral, ele estimou que para que o modal ferroviário alcance esses 36%, né, de participação, são necessários cerca de 300 bilhões de reais, de investimento, né? Tudo bem que é bastante, só que se você calcular, né, segundo ele, né, e outros caras, a economia de ter essa malha ferroviária tão grande seria de 30 bilhões por ano, né, no transporte de cargas. Ou seja, em 10 anos, esse investimento já teria sido pago. E para alguns pode parecer bastante tempo, mas é muito rápido esse retorno. Até porque, se a gente pensar, essas estruturas elas ficam por muitas décadas. É claro, você tem que fazer manutenção, vai aperfeiçoando uma coisa ou outra, mas ela já está ali presente. Então, se você manter ela direitinho, ela dá um retorno absurdo ao longo do tempo e ao longo prazo, né? Coisa que o Brasil está precisando, né? Um pensamento de longo prazo. Mas tudo bem. Se esse modal ferroviário atingir, né, o nível ideal, a rodovia vai perder uma participação, né? Isso é fundamental até para o bem do próprio modal rodoviário. É uma coisa que o pessoal não para perceber. Mas porque assim vai ficar uma coisa, a logística toda vai ficar muito mais dinâmica, né? E até para os trabalhadores, os caminhoneiros, vai ficar muito melhor a vida deles. Porque, pô, não faz sentido, é ruim para todo mundo. Você pegar uma carga, vamos supor aqui, sei lá, de Santa Catarina e transportar até o Maranhão. Não faz sentido você transportar tudo isso de caminhão. Especialmente se for, tudo bem que não seria esse trajeto, né? Mas se for matéria de agricultura, né? Produtos agrícolas. Porque até 15%, às vezes até mais, é perdido no caminho. Quanto maior o caminho, mais chance você tem de perder também, né? Fora o custo total, demora, um monte de coisa, né? E para o caminhoneiro é horrível você perder quantos dias no caminho, né? Bom, é ruim para todo mundo. Enquanto, se ficasse uma coisa mais dinâmica, ia ser bom para todo mundo. Ia diminuir o custo, tá? Ia chegar mais rápido. O caminhoneiro ia fazer só trajetos mais curtos, porque tem gente que acha que o caminhoneiro ia perder o emprego, porque ele não ia levar mais para longe. Mas pelo contrário, ele ia fazer trajetos mais curtos. Ele ia até conseguir gerar mais riqueza, porque ele ia fazer mais cargas por tempo, né? Em vez de fazer uma carga longa, ele podia fazer, sei lá, 2, 3, né? Vai saber quantas. Então seria muito bom no geral, tá? E até aqui, só para finalizar, a questão da ferrovia, eu tenho olhado com bastante atenção que vários desses projetos estão começando a andar. Como eu falei, tem a questão ali, não é transporte de cargas, né? Transporte de passageiros, mas tem o transporte de alta velocidade que está começando a ser implantado aqui em São Paulo. Já tem a concessão de um grupo, né? Já estão fazendo o projeto. Tem vários outros que estão em níveis diferentes de desenvolvimento, né? Mas principalmente a ferrovia Norte-Sul, que eu acho que é a via principal de todas, é realmente a coluna vertebral do Brasil. Tá? Essa está andando, né? Tem várias outras partes também que estão avançando em níveis diferentes, como eu falei. Então, esse que é importante. A gente está avançando nisso, tá? Especialmente porque isso vai ter uma parte que eu vou falar mais no final do vídeo, com outras questões, né? Ligando com outras partes. Então, isso que é o fundamental. A gente está tendo um crescimento no modal ferroviário, gente. Esse que é o ponto principal. Então, vamos festejar isso aqui. Claro que ainda está longe do ideal, mas já está crescendo, então ajuda. Em 2021 mesmo, avançando mais alguns meses, eu fiz um curso, né, que foi o que me permitiu ter acesso a muitas das coisas que eu trouxe vários vídeos aqui, né, até minha boina aqui tem relação, que eu tive acesso, tá, eu vou resumir bastante, ao almirante responsável aqui pelo 8º Distrito Naval, né, que é São Paulo e Paraná e tal, e ele começou a me abrir os olhos, né, na conversa entre eu e ele, sobre o aumento do uso das hidrovias naquele momento, tá? Porque aqui em São Paulo, né, especialmente na via do Rio Tietê, né, e do Paraná, isso tem aumentado muito, tá? Isso porque essa hidrovia aqui ainda é uma hidrovia pouco utilizada. Porém, até já puxando para o resto, a hidrovia também tem sido bastante mais utilizada. Hidrovia, vou dizer, tanto da parte fluvial quanto da cabotagem, que é a via, né, oceânica. Então, isso também é muito ótimo para o Brasil. Porém, né, para vocês verem como ainda é uma coisa bem discrepante, né, bem complicada, menos de 1% do investimento público é no modal aquaviário, né, que aí pega as hidrovias como um todo.
Porém, também, eu tenho visto que o setor privado tem investido bem mais, né, vendo o potencial e a dinâmica, né? Isso aumentou também no ano passado com um acréscimo de 17% no orçamento para o modal. Então isso mostra também que o pessoal está tendo mais atenção, está vindo mais forte. Tá? Então tem vários projetos também de criação públicas e privadas, né, de portos fluviais, terminais, ali, esse tipo de coisa toda. Né? Até 2030, a gente tem um potencial de crescimento de 260%, né, caso haja investimento nesse setor. Né? Mas para vocês entenderem um pouco a capacidade, o potencial como um todo e o quanto a gente está usando, o Brasil tem o quarto maior potencial hidroviário do mundo, mas a gente só usa um quarto dele. Tá? Só 15% do transporte de cargas é feito por hidrovias. Tá? Isso porque a gente tem 48 mil quilômetros de rios navegáveis, por enquanto, né, sendo 16 hidrovias, e a gente tem 20 portos fluviais. Mas o Brasil só usa, né, até nessa questão, cerca de 19 mil quilômetros. Tá? Sendo que poderia atingir até 60 quilômetros de uso, né, com potencial para expansão, né, de outras vias também que não estão ligadas, não estão listadas, né, como estratégicas, como por exemplo o caso do Rio Parnaíba, do São Francisco e do Tietê-Paraná também. E, como vocês devem imaginar, 2/3 do transporte fluvial ele é feito ali no Amazonas. Tá? O destaque é na região também ali da Bacia do Paraguai, que teve um aumento de mais de 50%. Também. Então a gente usa bastante na Amazônia, né, como um todo, especialmente no Rio Amazonas, mas também a gente tem crescido muito ali na região do Rio Paraguai. Tá? Porque tem um uso muito grande já internacional, tanto do Paraguai quanto da Argentina, nesse rio. Tá? Especialmente para o Paraguai, claro, né, que usa ele como uma saída para o oceano, vamos dizer assim, né? Porque ele, descendo o rio todo, chega ali na Bacia do Prata. Então isso tem ocorrido bastante assim também. Porém, a hidrovia, como eu tenho acompanhado bastante e cada vez mais, até por conta do meu trabalho, né, eu tenho acompanhado várias empresas, né, inclusive tem uma empresa própria que chama Hidrovias do Brasil, que ela é bastante chamativa, vamos dizer assim. Né? E o modal hidroviário ele tem crescido, em média, acima dos 10% ao ano. Então isso demonstra também como ele está crescendo muito rápido. Isso dá para acompanhar claramente nos números também, né? Por exemplo, né, em alguns anos estava em volta das 50 milhões de toneladas de carga, e ano passado já subiu para 142 milhões, tá? Mais de 142. Tá? Então dá para ver a diferença do transporte. Tá? Isso porque também, além da demanda ser muito grande, como está tendo uma maior dinâmica, está tendo mais empresas, né, fazendo esse transporte, está tendo mais embarcações, mas também empresas de menor porte estão tendo maior acesso a esse modal. Então, aumenta não só a procura, mas também, por si só, vai aumentando, né, a cadeia como um todo. Tá? Então, isso é muito interessante, porque esse modal aqui, eu acho que, não sei se eu posso dizer que é o meu favorito, que eu gosto bastante, né? Mas ele é muito interessante, porque você vai aproveitando, vai super rápido, extremamente barato. Tá? Então, ele é impressionante e está crescendo bastante no Brasil, o que é excelente, tá? Para a gente ver. Isso aqui eu estou falando muito das hidrovias fluviais, na verdade, né? Se a gente pegar pela cabotagem também, esse número está sendo muito interessante, tá? Tá tendo uma dinâmica cada vez maior, o que é ótimo também, né? Porque realmente não faz sentido, imagina, você ter que pegar e descer de caminhão toda a costa brasileira, desde o Nordeste lá, vamos supor, ali onde tem o polo, que vai ser, acho que é Camaçari, que vai ter a fábrica da BYD, né, de um monte de montadora, acho que é Camaçari. Imagina ter que transportar isso tudo de caminhão cegonha até, sei lá, São Paulo aqui. Pô, não faz o menor sentido. Pode pôr tudo nos containers, né, transportar aqui de navio, vir direto para cá, muito mais rápido, mais barato, mais seguro, né? Então, é muito melhor. E isso está acontecendo muito bem, até dessa forma, desse exemplo que eu dei, né? Isso está realmente acontecendo bastante, né? Porque esse mercado de automóveis está sendo bastante dinâmico aqui no Brasil também, isso está incentivando. Mas só para vocês perceberem como está a dinâmica realmente, até foi bom eu dar esse exemplo aqui. Então, com tudo isso, parece que a gente está começando a ter um pouco mais de visão estratégica aqui no Brasil, né? Porque realmente não dá para você depender de um modal só, ou ter muito
de um só e pouco dos outros. Porque não é bom. Cada região, cada geografia de um local, ela favorece um tipo, né? O ideal sempre é você encaixar cada tipo em cada região para fazer uma cadeia logística mais adequada. Esse é o ideal. E o Brasil está começando a fazer essa lição de casa, pelo menos de novo, né? Eu não sei dizer com propriedade, né, como era isso no século XIX, ali, na época do Império, né, porque eu sei que ali já tinha, estava começando, bom, não dá nem para comparar. Mas, pelo menos nos últimos muitos anos, estamos começando a fazer a lição de casa agora. Tá? Então isso é muito benéfico. Mas até por que eu estou falando dessa parte estratégica? Porque o que eu tenho para falar agora, que é até um dos pontos principais, que é muito interessante, tem a ver com isso. Porque eu já falei até de outros vídeos, numa vertente mais estratégica mesmo, mais militar, vamos dizer assim, né, dos riscos que a gente corre aqui no Brasil por conta de algumas situações. Como, por exemplo, nosso risco se a gente sofrer um bloqueio naval aqui no Brasil. Tudo bem que para alguém que não vem dessa parte mais militar aqui do canal, vai falar, pô, o que esse cara tá falando? Não tem nada a ver. Mas o Brasil corre riscos, tá? E justamente com esse tipo de medidas que eu vou falar agora, a gente diminui muito eles. Então não é só uma perspectiva militar, mas como um todo. Né? O Brasil fica com muito mais segurança e dinâmica até para a parte econômica, né? Porque uma coisa ligando com a outra. Né? Não vou me estender aqui nisso agora. Mas o Brasil está já desenrolando, tá? Já tem tratativas faz tempo com os governos dos outros países. A gente tem 2 projetos fora de série, para não falar palavrão aqui, tá? E até é engraçado que o pessoal às vezes até confunde, porque eles são parecidos, mas é a rota bioceânica e a rota transoceânica, tá? Que são muito interessantes. Mais uma vez, vai ter coisa aqui embaixo, né, na descrição, tem vários trabalhos sobre esse tipo de coisa, né, que são projetos que ligam tanto por via rodoviária quanto ferroviária, embora a transoceânica é só ferroviária, tá? Até onde eu entendi. Mas que são projetos de ligar tanto os portos aqui do Brasil até os portos ali no Chile e no Peru, tá? Passando, né, a rota bioceânica passa pelo Paraguai e pela Argentina, chega até o Chile, e a transoceânica chega no Peru. Mas então, qual que é o ponto aqui? A gente não fica mais dependente só de sair pelo Atlântico. Por quê? Vamos supor, se a gente em um caso de guerra sofrer um bloqueio naval aqui no Atlântico, a gente consegue ainda escoar nossos produtos pela via do Pacífico. Tá? Isso é fundamental, até porque o nosso principal parceiro econômico é a China. E, além disso, tem até essa questão. Nosso principal parceiro é a China. Hoje, sem esses canais, a gente demora mais tempo. É um comércio um pouco mais agravado, mas dá para fazer. Porque dá para fazer para qualquer lugar do mundo. Mas fica um negócio meio ruim. Com esses negócios vai ficar muito melhor. Vou dar 2 pontos só. O primeiro é que só o custo do frete pode cair de 20 a 30% só com isso. Tá? Então imagina as coisinhas que você compra no AliExpress, no Wish, né, nesses sites, chegando aqui por 30% abaixo do valor. Tá? Aí vai ter gente falando, não, mas isso é ruim para o produtor local, tudo mais. Tudo bem, só que isso para a gente daqui para lá também é verdade. Então a demanda pode aumentar ainda mais, a gente pode conseguir escoar mais coisas para lá, porque vai ficar com um preço mais atraente. E não só para lá, para a Ásia como um todo, né? Mas também, uma coisa que é importantíssima, né, que o pessoal não se dá tanto em conta, mas hoje, tanto saindo de Santos, por exemplo, indo pelo Cabo da Boa Esperança lá, ou então subindo indo até o Canal do Panamá, demora pelo menos 50 dias. Né? Pelo Canal do Panamá demora 54 dias para a gente chegar com um navio lá na China. Através desses canais demora 38 só. Já é uma grande diferença. Até por isso também contribui para a redução do custo. Né? Mas tem essa questão que eu falei, né, ali de você diversificar as possibilidades, você não ficar tão sob risco de um lugar só, você não ficar tão vulnerável, né, eu quero dizer. Então, isso aqui é muito interessante. Fora que, até interessante, teve uma reportagem que eu vi falando disso aqui, falando da bioceânica, né, que é um pessoal ali do Mato Grosso, foi fazendo um trajeto lá para ver como que é a rota e tudo mais, foram conversando com governantes, né, com políticos de cada lugar que eles foram passando, e todo mundo concluiu na mesma coisa.
não só facilita para todo mundo escoar os seus produtos para fora, né, porque tanto a gente para lá quanto eles de lá para cá facilita. Né? Os peruanos, os chilenos também vão poder usar os nossos portos para escoar os produtos deles. Então melhora para todo mundo. Mas também o fluxo entre os nossos países vai aumentar bastante e vai ajudar muito mais a desenvolver todas essas regiões. Porque hoje ainda não existem todas as ligações, mas então por conta disso mesmo, fica uma coisa mais localizada, uma dinâmica mais fraca. Quando está tudo conectado, flui muito mais. Então até as regiões desses países estão vendo que vai aumentar muito, não só crescer as cidades, né, mas a economia desses lugares, vai mudar muito a dinâmica realmente. Então é muito benéfico para todo mundo e eu vejo isso até com bons olhos na questão de que pode atrair mais gente do Brasil para uma certa interiorização do país, que é uma coisa que é interessante também, até se a gente pensar estrategicamente no país, tá bom? Não vou me estender muito em mais nenhum ponto, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Eu sei que eu falei bastante, falei de coisas que parecem até meio desconexas, mas tudo tem a ver uma coisa com a outra, tá? Eu prometo. Mas se vocês quiserem ver mais profundamente alguns desses pontos, dá uma olhada no que está aqui na descrição, tá? Que tem bastante matérias, vídeos, né? Tem reportagem, como eu falei, né? Então, vejam, tá? Para quem quer aprender, quem quer estudar, quem quer realmente saber como que tá, vejam tudo isso aí, tá bom? Então, hoje é isso, pessoal. Eu espero de verdade que esse vídeo aqui tenha sido bom para vocês, que tenha ajudado a abrir um pouco a mente, saber como tá mais aqui a situação aqui no Brasil, que o Brasil tá avançando, tá? Já é um trabalho de vários anos, que passa governos, tá? Então não dá para falar que é A ou B, tá? Antes que alguém comece a encher o saco, tá? Vem de vários anos, é um trabalho contínuo, tem vários governos passando por isso. Então é bom a gente ver que a gente está conseguindo desenvolver o país, que estamos no caminho certo, estamos começando a avançar, né? Isso tudo é o mais importante, tá? É mais importante do que o seu político, do que tudo, tá? O Brasil precisa ir para frente. E estamos começando a ver que estamos fazendo a lição de casa, tá? Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham achado interessante, que tenham aprendido alguma coisa e que vocês possam pesquisar mais a fundo, tá? Porque eu não quero aqui falar como se eu fosse o dono da razão, como se eu soubesse tudo e isso era só me escutar e acabou. Não, eu só estou abrindo a janelinha, né, para que vocês vão lá e vão a fundo, né, ver as coisas aí, tá? Porque realmente tem muita coisa a ser vista sobre esse assunto, tá? Na verdade, como vocês vão ver, tem muitos artigos, muitas coisas aí, que eu juntei tudo isso para falar um pouquinho só, apesar de ter ficado um tempo até grande. Mas para vocês verem como é bastante coisa, tá? Então, vão a fundo, estudem mais, que é muito importante a gente ter acesso a essas informações aqui, esse entendimento, tá? Que coisa que tá bem fraco aqui no Brasil, tá? Ninguém tá percebendo muito isso, tá bom? Então acho que é válido. E se você gostou do vídeo, acho que vale a pena você deixar seu likezinho aí para fazer a boa e compartilhar com quem você acha que também vai aproveitar de alguma forma esse vídeo aqui, né? Então eu conto com a ajuda de vocês, tá? E quem é novo aqui no canal também, se inscreve aí se gostou do vídeo, né? E se você não quiser perder nenhum vídeo, ativa o sininho também, tá bom? Então por hoje é isso, vou encerrando por aqui, agora de verdade, e espero vocês no próximo vídeo então, tá bom? Então até lá, pessoal. Tchau, tchau.